Imagine a sensação de ficar preso no lugar, pois lá fora existe um perigo capaz de matar muita gente. E você fica com o seguinte dilema: ficar aqui e sobreviver como um gado, como um animal, preso assim numa gaiola, ou desbravar esse mundo e tentar resolver a situação, conquistar a vida de forma livre. Este contexto muito pode parecer com o que nós estamos vivendo aqui nessa pandemia de Covid-19. Porém, é justamente esse a proposta de Attack on Titan, no qual nós iremos versar 3 lições de como enfrentar os perigos baseado nessa obra. No entanto, antes aqui eu quero fazer a chamada. Eu sou o André Gussi e esse é o Entreter e Conhecer. Se você gosta de anime, mangá e cultura pop e quer se sentir um pouquinho mais inteligente assistindo essas obras, este é o canal para você se inscrever, pois aqui eu uno entretenimento com conhecimento. Você aprende de uma forma simples, leve e leva para sua vida, certo? Agora, após a vinheta, vamos para o conteúdo de hoje. Attack on Titan foi um dos temas mais pedidos nos comentários para eu trazer um conteúdo. E aqui está. Ao assistir essa obra, eu me senti assim, num drama assim, feroz. É uma obra sensacional, com um roteiro bem escrito, uma trama bem desenvolvida e as cenas de luta e ação fenomenais. Se bem que às vezes tem um toque de crueldade, porém é extremamente compreensível, uma vez que a humanidade está enfrentando os titãs, que são seres gigantes, de 3 a 15 metros, alguns até chegando a 60, no caso do Colossal. Numa guerra dessa, não tem como você passar sem morrer muita gente, e a série faz questão de mostrar isso. E um dos pontos centrais de Attack on Titan é mostrar como nós podemos extrair algumas lições de situações no qual nós estamos presos e pressionados. Muito do enredo da história é inspirado nos dramas pessoais que o autor passou em sua vida. E para explicar isso melhor, chamarei Wesley. Vai lá, Wesley, é contigo! Então, aqui no vídeo eu vou falar para vocês um pouco da vida do criador, o mangaka, o Hajime Isayama. Bom, o Hajime ele nasceu na cidade de Rinta, na província de Oita. E isso tem muito a ver com a obra que ele criou. Por quê? Essa província, na cidade onde ele nasceu, é uma cidade de características rurais, com cerca de 60 mil pessoas, e ele vivia ali se sentindo enclausurado, num sentimento de solidão. E ele sempre imaginava, né, na infância dele, que ali onde ele vivia era um lugar que tinha muitas montanhas. Então ele achava que além daquelas montanhas habitavam seres que ele não conhecia, ou até mesmo monstros. E isso foi de suma importância para ele desenvolver depois o Attack on Titan. E isso é muito interessante a gente fazer um paralelo com o que nós estamos vivendo agora, né? A obra Attack on Titan traz muito uma sensação de claustrofobia, deles estarem presos ali naquelas muralhas. E com todo o contexto que nós estamos vivendo agora, né, com a pandemia, a gente pode se identificar um pouco com isso. O Hajime, ele sempre quis ser um mangaka, ele não teve muito apoio da família, mas ele acreditou no sonho dele, continuou produzindo, né, os mangás, e chegou até mesmo a divulgar para a Shonen Jump, que pediu para ele fazer umas adaptações, e aí ele recusou. Ele acreditava naquele projeto dele, né, com toda aquela questão de violência e questões muito mais complexas dentro de uma história, e resolveu seguir aí para onde o mangá é publicado atualmente, tá? Isso é um pouquinho do que eu queria falar para vocês. Muito obrigado aí pelo convite, André, e até mais, gente. Tchau, tchau. Boa, Wesley, muito obrigado. Agora vamos pegar as 3 lições que a Attack on Titan pode trazer para o nosso cotidiano de como lidar com situações estressantes no qual a gente está sob pressão, que são não agir devido à emoção, se preparar e nunca subestime seu inimigo. Então vamos lá, da primeira parte? Em situações desesperadas, em tragédias, um dos principais pontos para você conseguir resolver a situação é não deixar-se agir pelo impulso, deixar as emoções dominar você. Eu sei, isso é muito difícil, principalmente quando você vê a sua mãe morrendo, como é o caso de Eren, que ele presencia essa cena. Em situações como essas, é comum as pessoas perderem a cabeça. Só que isso daí, a maioria das vezes, acaba gerando mais problemas do que a solução. Uma vez que as maiores besteiras que a gente comete em nossa vida não é justamente quando a gente deixa se levar pelas emoções? Ou será que não? Vamos voltar aqui ao exemplo no qual Eren vê sua mãe presa assim pelo telhado na casa que desmoronou, caiu nela, e ele nitidamente não tinha forças para subir o telhado e vinha um titã em sua direção.
E teria como uma criança, um adolescente, despreparado, sem o equipamento adequado, enfrentar esse titã? Eis que vem o Hunter e tenta ajudar nessa situação. Porém, ao ele ver o titã, ele percebe que não consegue, ele fica com medo, trava. O que ele consegue fazer? Volta, pega o Eren e a Mikasa e fogem. E o Eren todo momento ali, querendo voltar, tirar as casas, os escombros da casa em cima de sua mãe, ou até mesmo enfrentar o titã. Agora, vamos analisar. Se ele ficasse ali, enfrentasse aquele titã, ou tentasse salvar sua mãe por mais tempo, o que ele teria virado? Comida daquele ser. Então, nada se resolveria. E aí entra a grande questão, você esfriar a cabeça e buscar os meios. Característica essa que o Eren tem que aprender a desenvolver durante a série, uma vez que o seu próprio pai lhe fale, não se deixe levar pelas emoções. E somente assim ele conseguirá se tornar um soldado à altura para resolver os problemas com os titãs. Após o Eren conseguir fugir desse ataque dos titãs e lá no seu refúgio, ele entra para o exército justamente para se preparar e ter condições de enfrentar os titãs. E aí começa a saga dele de 5 anos de preparo, mais ou menos. E aqui é importante ressaltar que o Eren não tem nenhuma habilidade inata, elevada. Ele é um cara mediano em tudo. Porém, ele consegue se formar entre os 10 melhores cadetes. Porque ele mostra que ali o esforço, o empenho, a motivação e até resiliência para conseguir seus objetivos. E para tal, ele tem que se esforçar. Então, ele era um cara mediano para ruim, vamos assim dizer, e consegue se tornar um dos melhores. Mas não porque ele nasceu dessa forma, e sim porque ele se preparou para isso. Se bem que aí no seu preparo, nós vamos ver lá mais para frente, que o pai dele dá uma ajudinha, fazendo ele se tornar um titã também. Porém, aí seria assunto para outros vídeos. E aqui nós vamos pular para a nossa terceira lição, que é nunca subestime seu inimigo. Logo após a formação militar do Eren, a cidade onde ele está é atacada mais uma vez por aquele titã colossal que faz uma leva de titãs entrarem em Troost, começando assim o segundo ponto. De cara, o Eren tenta enfrentar o titã colossal. Ali não tem muito refeito, não tem muito resultado. Depois, no segundo momento, quando o exército consegue se reagrupar e eles vão atacar os titãs, o Eren se mostra muito prepotente. E ele vai com muita sede ao pote, menosprezando os titãs. E logo na sua primeira empreitada, ele é pego. Ele vê o amigo dele sendo devorado, aí ele comete o primeiro erro que eu comentei para vocês ali, deixou-se levar para as emoções e depois subestimou o seu inimigo, sendo assim, perdendo a perna. E depois, ao salvar o Armin de ser engolido por um titã, ele acaba indo para o estômago dele. Porém, a sorte dele é que ele não é um cara qualquer. Ele conseguiu se transformar naquele ser bestial e salvar a cidade de uma forma geral. E o legal é que nessa batalha de Trostes, com a entrada do comandante Dr. Pix, nós conseguimos unir esses 3 ensinamentos. Uma vez que todo mundo está prestes a matar o Eren porque ele virou aquele titã, e ele consegue na última hora evitar uma tragédia maior, ou até mesmo deles fazer uma guerra civil ali interna nos soldados. Depois, ele preparou uma estratégia para como conseguir reaver a cidade, se preparando da melhor forma. E por último, ele não subestimou os inimigos. Por mais que ali estavam pessoas de elite que sabiam batalhar, eles fizeram uma emboscada ali para os titãs, uma armadilha, na verdade, atraindo todo mundo para um canto, mandou os melhores soldados para proteger o Eren e fazer a missão. E somente dessa forma que ele conseguiu sucesso em sua missão. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Então fica assim. E aí, conseguiu relacionar essas 3 lições de Attack on Titan com a sua vida cotidiana? Qual desses 3 fatores você precisa desenvolver mais para melhorar no seu embate? Não que você vai enfrentar um titã ou seres colossais, tá? E se você gostou da forma como eu articulei esse conteúdo, deixa aquele joinha aqui que é muito importante. E esse vídeo, como eu falei no início, foi pedido dos inscritos. Caso você tenha um anime, um mangá ou mesmo alguma coisa referente da cultura pop e gostaria que eu trouxesse alguns ensinamentos, comente aí. E antes de encerrar, eu queria aqui fazer a sessão agradecimentos, que como sempre vai a ela, a Lilia, a diva, que é a titã na minha vida, que organiza todo o espaço aqui para mim, não só no canal, mas na minha vida. Muito obrigado, amor. E lógico, não poderia de deixar de agradecer a você que assistiu até aqui. Muito obrigado e até a próxima!